Bom dia a todos. Hoje, dando início a mais uma aula de física, teremos como tema da aula energia cinética, energia potencial gravitacional e energia potencial elástica. Bom, primeiramente, dando uma introdução a respeito de energia. Energia ela é uma coisa muito abstrata para a gente. Ela não é palpável, ou seja, a gente não pode tocar ela. Não é possível visualizar diretamente a energia, ver o que é a energia. Não é possível definir uma forma para a energia. E não tem cheiro, não tem sabor, não tem absolutamente nada. A gente não consegue ter uma definição muito objetiva do que seria energia. Mas o próprio dicionário ele dá uma base muito boa a respeito do que seria. A energia, então, seria uma propriedade de um sistema que lhe permite realizar trabalho. Só que o que significa isso? O que significa dizer que é a propriedade de um sistema que lhe permite realizar trabalho? A mesma coisa que dizer, então, que gasolina, o álcool, a eletricidade e os alimentos e muitas outras coisas, uma infinidade de coisas, possuem algo em si que lhes permite funcionar fábricas, carros, motores e o próprio corpo humano. Ou seja, energia é alguma coisa em comum que tem aqui na gasolina, no álcool, em diversas outras coisas que nós conhecemos hoje em dia, e que esse algo ele permite que essa coisa faça trabalho, produza trabalho. Ou seja, por exemplo, alimento. Alimento nós ingerimos para poder ter energia para funcionar o corpo humano, todos os sistemas aí do corpo humano. A gasolina faz com que um carro ande até 100 km, mais ainda, em uma velocidade super alta, por exemplo. Ou seja, dá para definir, inclusive, que gasolina é uma coisa que tem bastante energia, né? Porque permite um veículo pesado, com alguns poucos litros, permite um veículo pesado se deslocar a longas distâncias e velocidades elevadas. Então esse algo que possui, que está contido dentro dessas coisas é energia. Só que o fato dessas coisas possuírem energia não quer dizer que essa energia fica apenas acumulada nessas coisas, porque essa energia pode ser transferida. E é isso exatamente que faz com que as coisas funcionem. Então, por exemplo, a gasolina ela transfere sua energia para o sistema mecânico do carro, e o sistema mecânico do carro então faz com que o carro se movimente. Ou seja, a energia ela pode ser transferida entre sistemas, ou seja, da gasolina para o sistema mecânico do carro, ou pode ser transferida dentro do próprio sistema, quando nós temos subsistemas dentro de um único sistema. Uma maneira básica de visualizar é pensar num circuito elétrico. Vamos pensar que isso aqui é uma lanterninha, um circuito de uma lanterninha. A gente tem uma bateria aqui, que tem energia armazenada na forma de ligações químicas, ou seja, a gente tem aqui na bateria energia química. Então, quando a gente fecha a malha elétrica, a gente permite aqui que o circuito seja percorrido por uma corrente elétrica. Quando essa corrente elétrica então passa a circular nesse circuito, a gente tem então aqui a primeira conversão de energia química em energia elétrica, ou seja, a movimentação dos elétrons. Quando esses elétrons passam então pela lâmpada, nós temos que a lâmpada acende, emite luz, que é o objetivo dela final, né? E ela também esquenta. Então, nós temos aqui duas principais transferências de calor. Primeiramente, a transferência da bateria, ou seja, a conversão de energia química em energia elétrica e de energia elétrica em energia radiante e térmica. Foi exatamente isso que foi colocado aqui. Energia química inicialmente convertida em energia elétrica, e quando a lâmpada acende, é energia elétrica convertida em energia radiante e energia térmica. Depois a gente vai ver que essa energia térmica nem sempre é tão desejada assim em um circuitinho ou algum outro sistema. Então beleza, no exemplo lá nós vimos que a energia está associada à reação química, à eletricidade, ao aquecimento e à emissão de luz, que é exatamente o que acontece no circuitinho. Então, como é um pouquinho difícil definir o que é essa energia, é mais conveniente observar os efeitos que ela produz.
Por exemplo, aqui na bateria nós não vemos a energia passar para o fio ou depois ser convertida em energia luminosa. Nós simplesmente vemos o efeito dessa conversão de energia, ou seja, a bateria transformando energia química em luz. Então é muito mais fácil observar os efeitos que a energia produz no dia a dia do que observar de fato o que é energia. Eu usei lá como exemplo o circuito elétrico, só que em mecânica vamos trabalhar, claro, sob o ponto de vista da mecânica. Então aí vão entrar três tipos de energia principais aí que nós vamos trabalhar nesse tempo. Na energia do ponto de vista mecânico, então, a gente pode definir em duas principais, cinética e potencial. A cinética, como já dá para perceber pelo nome, ela está relacionada ao movimento, a um objeto cinético. A potencial, ela não é tão intuitivo assim o nome, mas potencial dá a ideia de que é algo que não é, como é que posso dizer, não está acontecendo diretamente, tá? Instantaneamente, mas que tem o potencial de fazer acontecer. Fica meio estranho falar agora, mas depois fica um pouco mais claro de entender. Então, nessa potencial, temos a gravitacional e a elástica. A gravitacional, como já dá para perceber, pelo efeito da gravidade, e elástica, pelo efeito de elástico ou mola, como é mais comumente definido. Então, a energia cinética está em todo objeto que está em movimento. Ou seja, a gente tem um carro lá 100 por hora, esse carro dá para dizer que ele tem uma elevada energia cinética. A energia potencial gravitacional é a energia que fica armazenada em um objeto que se encontra suspenso em determinada altura do chão. E a energia potencial elástica é a energia que fica armazenada em uma mola quando essa mola está comprimida ou quando essa mola está esticada em relação ali ao ponto que ela tem de equilíbrio. Ou seja, quando a gente puxa a mola, por exemplo, se soltar, ela vai voltar para o lugar dela. O fato dela ter se deslocado para o lugar dela de novo quer dizer que ela tinha uma certa energia armazenada ali. Então, a primeira delas, energia cinética, é a energia inerente a todo o corpo em movimento, como eu falei lá no slide anterior, eu citei como exemplo o carro. Ela vai depender, obviamente, da velocidade que o carro está se locomovendo e da massa do corpo. Então, quanto maior a velocidade que o objeto está se movendo, maior vai ser essa energia. E quanto maior a massa do corpo, maior também vai ser essa energia. Bom, aqui tem a explicaçãozinha de como que chega lá, mas é coisa bem rápida. Então, na aula lá sobre trabalho, foi visto que o trabalho nada mais é que energia, só que especificamente energia cinética, porque a gente está falando de um deslocamento. Então aqui nós podemos igualar os dois, energia cinética igual a trabalho. Só que o trabalho é força multiplicado pelo deslocamento. Então a gente pode definir que a gente pode falar que energia cinética vai ser igual a força vezes o deslocamento. E essa força, lá pela segunda lei de Newton, é a massa vezes a aceleração. Então é exatamente isso que a gente vai usar para poder chegar nessa equaçãozinha aqui. Energia cinética, massa multiplicado pela aceleração, multiplicado pelo deslocamento. Na equação de Torricelli, lá do movimento retilíneo, inclinado, etc., nós temos essa equaçãozinha aqui também. Só que aqui tem uma tal de uma velocidade inicial. Isso aqui a gente não se trabalha porque a gente está falando de um objeto que varia de velocidade, né? Então, se considera geralmente que qualquer energia inicial seja zero, então isso aqui a gente pode dizer que vai para zero. Então, fica que v ao quadrado igual a 2 multiplicado por a multiplicado por d. E isolando aqui a aceleração, para a gente poder jogar nessa equaçãozinha aqui de cima, a aceleração toma então essa forma aqui. Unindo então as equações 1 e 2, a gente chega nessa equaçãozinha aqui, que energia cinética vai ser igual a massa multiplicado pela velocidade ao quadrado dividido por 2. E aqui as unidades básicas que se trabalham. Então massa é a massa mesmo do objeto, não tem muito segredo nisso aqui, em quilograma. V é a velocidade do objeto,
como a gente já está habituado, em metro por segundo. E energia cinética, o EC é a energia cinética. E a unidade é esse J aqui, que significa Joule. Inclusive que é a mesma unidade do trabalho. A segunda delas, energia potencial gravitacional. É a energia que fica armazenada, como a gente já disse lá 2 slides antes, em um corpo que está elevado do chão. Ela depende da distância do chão, da massa do corpo e da aceleração gravitacional do planeta, até porque está relacionada à gravidade. Então, como eu disse lá, a energia potencial gravitacional não produz efeitos diretos da sua ação, só que ela tem o potencial, ou seja, a capacidade de colocar um objeto em movimento. Então, se a gente coloca lá um objeto a 2 metros do chão e outro a 1 metro do chão, a gente não vai ver diferença entre eles. Agora, se a gente soltar um deles, aí que a gente começa a ver o efeito dessa energia potencial. Porque se a gente soltar, a gente vai ver que ele vai começar a se deslocar para baixo, com aceleração constante. E é exatamente esse deslocamento que mostra que ele tinha alguma forma de energia ali inerente a esse corpo. Ou seja, é como se ele tivesse, vamos colocar entre muitas aspas aqui, como se ele estivesse armazenando essa energia. Então a energia potencial gravitacional ela é dada por essa equaçãozinha aqui. A energia potencial gravitacional ela é igual a P, que é o peso, multiplicado por H. H é a altura que o corpo está do chão. O peso nós já vimos lá que é a massa multiplicada pela aceleração da gravidade. Isso aqui é a consequência da segunda lei de Newton. E unindo as duas equações, então, a gente chega nisso aqui. Que a energia potencial gravitacional ela vai ser igual a massa multiplicado pela gravidade, pela aceleração gravitacional, multiplicado pela altura que o objeto está do chão. E possui essas unidades aqui. M é a massa do objeto, quilograma. G é a aceleração gravitacional, como a gente já está habituado também a trabalhar, ou seja, a unidade aqui em metro por segundo ao quadrado. H é a distância entre o chão e o objeto, distância em metros. E EP é a energia potencial gravitacional, com a mesma unidade lá que a energia cinética, Joule. É sempre importante ter essas unidades aqui conforme o Sistema Internacional de Unidades, porque senão vai dar alguma diferença nos cálculos. Então agora para a gente começar a visualizar uma coisinha aqui. E se a gente colocar um corpo inicialmente pendurado a 10 metros do chão, por exemplo, e manter ele pendurado nessa altura. Nesse momento a gente sabe que ele tem energia potencial gravitacional. Assim que ele é solto, mesmo preso, mas enquanto ele está nessa altura de 10 metros, ele possui somente energia potencial gravitacional, enquanto está parado. Agora, se a gente soltar esse objeto e ele começar a cair, a altura dele vai diminuir, ou seja, o H que vai diminuindo ao longo do tempo, e a energia potencial vai diminuindo, só que a velocidade dele aumenta, ou seja, a própria energia cinética dele vai aumentando. Então, quando a gente solta o objeto e ele cai, a gente observa que a energia potencial gravitacional diminui e a energia cinética aumenta. Depois a gente vai ver que isso aqui é importante para resolver bastante coisa. Um pouquinho antes de atingir o solo, então, a velocidade do objeto é máxima. Ou seja, alguns milésimos de segundo ali antes desse objeto atingir de fato o chão, a gente pode dizer que ele tem energia puramente cinética. Ou seja, ele quase não tem mais a altura do chão. Ele está ali praticamente encostando no chão. Só que ele está numa velocidade muito alta. Então essa energia potencial gravitacional não se perdeu. Então aqui é o primeiro exemplo que a gente vê na mecânica aqui de conversão de energia. Então a conversão de energia potencial gravitacional em energia cinética. E a terceira delas é a energia potencial elástica. É parecida com a energia potencial gravitacional, no sentido que essa energia é uma energia que está armazenada, entre aspas, em uma mola que está comprimida ou esticada. Ela depende da constante elástica da mola e da deformação da mola. Depois a gente vai ver essas coisinhas aqui, mas é coisa bem simples. Ou seja, deformação é o quanto ela está esticada ou comprimida em relação à posição de equilíbrio dela.
Então, da mesma forma que a energia potencial gravitacional, a energia potencial elástica, ela não é capaz de produzir efeitos diretos que a gente pode observar, mas ela é capaz de colocar um objeto em movimento. Então, se a gente encostar ali um carrinho, por exemplo, numa mola, comprimir a mola e soltar, essa mola vai empurrar o carrinho para frente. Então, essa é como se fosse essa energia armazenada estivesse sendo descarregada no carrinho. E quando ela está comprimida ou alongada, ela possui energia armazenada. Quando a gente solta a mola, ela relaxa e retorna à posição inicial dela, a posição de equilíbrio. E conforme ela vai voltando ao estado de equilíbrio dela, a posição de equilíbrio dela, ela vai então liberando essa energia potencial armazenada. E a equação dela é essa aqui. Energia potencial elástica, ela é igual a esse K, que é a constante elástica da mola, multiplicado pelo x ao quadrado, onde x é a deformação, e tudo dividido por 2. Então é a mesma coisa no sistema internacional. O K, que é a constante elástica da mola, está em Newton por metro. O X, que é a deformação, está em metro. E a energia potencial elástica ela está em Joule, que é a unidade de energia mesmo. Então aqui surge uma energia mecânica. Ela não é um terceiro tipo, um quarto tipo de energia que a gente trabalha na mecânica. Na verdade, ela é como uma espécie de um resumão entre as três energias. Então ela é a soma das três energias, a potencial gravitacional, a potencial elástica e a energia cinética. Então, a energia mecânica tem como componente aqui essas três energias. Dentro de um sistema isolado, isso aqui é importante demais, ou seja, um sistema isolado é um sistema que não tem interação com a vizinhança, então ele não vai perder nem ganhar a energia da vizinhança. Então, dentro de um sistema isolado, a energia mecânica ela permanece constante. Então, o que acontece aqui? Vamos supor que um determinado objeto ele tem energia, igual a gente usou o exemplo lá do objeto caindo, né? Ele tem somente energia potencial gravitacional. Ou seja, inicialmente ele está pendurado e parado. Então a gente solta esse objeto, ele começa a cair. Quando ele começa a cair, a energia potencial gravitacional dele diminui. Só que a energia mecânica ela se mantém constante. Só que para ela poder se manter constante, ou a energia potencial elástica ou a energia cinética tem que aumentar. Se a gente está falando do objeto caindo, a gente não falou de mola em momento algum. Então não tem nada de mola relacionado a esse exemplo. Mas nós temos um objeto caindo. Então a gente tem energia cinética. Então se a gente soltar um objeto que inicialmente tem só energia potencial gravitacional, que ele está pendurado lá a 10 metros de altura, ele vai começar a perder essa energia potencial gravitacional e sua energia cinética vai começar a aumentar bastante. Então a energia mecânica se mantém constante, a energia potencial gravitacional diminui e a energia cinética aumenta. No final, o sistema aqui se mantém com energia mecânica, ou seja, energia total, constante. Agora, falar um pouquinho de conservação de energia. Num sistema isolado, então, como eu disse, a energia permanece constante. Isso ocorre pois a energia não pode ser criada e nem destruída, mas é possível transformá-la para que se manifeste de diferentes maneiras. Isso aqui vale para tudo, basicamente. A energia a gente não consegue construir a hora que a gente quiser, a gente não consegue tirar a energia do bolso, tirar a energia do além. A energia ela é sempre transformada. Então aqui eu trouxe alguns exemplos. Por exemplo, um carro ele pode transformar a energia que tem armazenada nas ligações químicas ali do combustível em energia mecânica através da combustão. Ou seja, a combustão nada mais é do que a gente transformar, pelo menos dentro do motor de um carro, né? Nada mais é do que a gente transformar a energia química em energia mecânica. Só que aí a gente pensa, né? Não é somente isso que acontece. Quando a gente queima o combustível dentro do motor pela combustão, a gente tem ali liberação de calor, liberação de luz, emissão de luz. Então, isso de certa forma são perdas para o motor. Uma usina nuclear, por exemplo, converte energia nuclear, ou seja, energia no núcleo ali de átomo de urânio, em energia elétrica. E a caixa de som pega essa energia elétrica e transforma na energia sonora.
uma usina hidrelétrica, por exemplo, ela consegue pegar a energia potencial ali da água, que está a determinada altura em relação ao segundo ponto. Então, quando essa água ela desce em alta velocidade por uma tubulação e passa pelas turbinas, essas turbinas então podem transformar essa energia potencial gravitacional em energia elétrica. Claro que não é somente isso que está envolvido, tem muito mais coisa por trás. Só que esse é o objetivo mesmo das usinas. Então aqui eu tinha falado lá da lâmpada, né? Ela vai ser importante para a gente poder entender aqui. Então tá, conservação de energia. Ainda sobre a conservação de energia. Somente uma parcela da energia que entra no processo pode ser aproveitada. Isso que a gente vem falando desde esse slide anterior. Dei como exemplo painéis solares. Eles possuem atualmente eficiência de 17%. Isso significa que 17% da energia da luz do sol que incide ali na superfície da placa vai ser transformada em energia elétrica. E por que não é 100%? Porque tem muita deficiência ainda na questão do aproveitamento de energia nessas placas e, por enquanto, a eficiência é baixa desse jeito. Quando o sistema tem perdas, eles são chamados de sistemas não conservativos. Quando eles não têm perdas, são sistemas conservativos. Aí eu vou dar o exemplo aqui da lâmpada que a gente viu. Né? A lâmpada, a gente falou lá que ela perde energia na forma de calor. Perde energia não, mas a energia elétrica, a energia química da bateria é transformada em energia térmica da emissão de calor e energia radiante da emissão de luz. As perdas de energia mais comuns elas se dão por atrito e aquecimento. Atrito que a gente está falando puramente da parte mecânica, então atrito em rolamentos, engrenagens, em peças que tem que deslizar sobre outras, etc. E em aquecimento é muito comum a gente ver em sistemas elétricos. Então, um exemplo exatamente aqui da lâmpada. A lâmpada, quando ela liga, depois de um tempinho a gente percebe que ela está bem quente. Essa emissão de calor, ela não é vantajosa. Na verdade, é mais uma perda de energia que a gente tenta evitar. Tanto é que as lâmpadas LED, que costumam esquentar menos do que as outras, né, tanto a fluorescente quanto a incandescente, elas possuem eficiência maior. Então, a maior parte da energia elétrica, da rede elétrica da nossa casa, na lâmpada LED é transformada majoritariamente em luz. Sendo que na lâmpada, por exemplo, incandescente é transformada puramente em calor. E um pouquinho ali de luz. Ou seja, a gente vê que tem bastante diferença ali na eficiência entre elas. Então, beleza. Essa parte de energia aqui, essa parte teórica acabou. Agora vamos fazer alguns exercícios aqui. São bem simples. Esses que envolvem energia, na verdade, são geralmente simples, não são muito complicados. Tendo em mente aqui como funciona a energia mecânica total de um sistema, é muito fácil de resolver tudo. Então, inicialmente a gente fala que um corpo de massa 4 kg está encostado numa mola com essa constante K aqui de 100 Newton por metro, e essa mola está comprimida em 40 centímetros. Se a gente soltar a mola, ela se descomprime e empurra o corpo. Qual é a velocidade do corpo após deixar a mola? Então, primeiramente, a gente está falando de mola, a gente está falando de energia potencial elástica. A energia potencial elástica é o que move mola. Aqui a gente não vai trabalhar com energia potencial. Então a gente consegue tirar isso aqui do enunciado. Já falou de mola, já falou em velocidade. Então a gente está falando de duas energias. A energia potencial elástica e a energia cinética. Então tá. Então a gente fala que a mola descarrega sua energia no objeto. A mesma coisa que dizer que a energia potencial elástica da mola vai ser igual à energia cinética, certo? Então a gente consegue igualar essas duas coisas aqui. A energia potencial elástica e a energia cinética aqui desse lado. Então, igualando aqui as duas coisas, nós já cortamos aqui o 2 aqui que está embaixo, tem dos dois lados, e que fica somente, então, mv ao quadrado igual a kx ao quadrado. Então, aqui a gente quer saber a velocidade, que é o que o exercício pede. Então, a gente isola a velocidade, simplesmente. Isolando a velocidade vai ficar velocidade ao quadrado igual a kx ao quadrado sobre m. E aqui a gente substitui os valores. Eu converti 40 centímetros como
4 sobre 10 metros, porque isso facilita fazer as continhas aqui. Então vai ficar, já substitui os valores todos aqui, cortou 100 com 100, somente 4 sobre 16, e deu 4 aqui. Ou seja, v ao quadrado vai ser igual a 4. Então a gente tira a raiz aqui dos dois lados, para a gente poder encontrar o resultado. Teremos que v vai ser igual a 2 metros por segundo. Então a gente viu que é bem simples de resolver exercício que envolve energia. Vamos para o outro. Aqui eu fui passando. Vamos para o outro. Aqui mostra uma montanha russa. Um carrinho percorre o trilho sem que ocorra dissipação de energia. Ou seja, a gente já fala aqui que não tem perda de energia, exatamente para facilitar a resolução do problema. Considerando aqui a gravidade como 10 metros por segundo ao quadrado. Se o carrinho partir do repouso do ponto A, ele passará pelo ponto B com velocidade igual a, ou seja, aqui o carrinho está com energia potencial. Então nesse ponto A aqui, a gente tem uma energia potencial gravitacional, somente, considerando que ele está partindo do repouso. Então a gente solta esse carrinho, ele começa a descer pelo trilho, ganha velocidade e começa a subir essa montanha aqui. Chegando nesse ponto, ele vai ter uma energia potencial gravitacional e vai ter também aqui uma energia cinética, até porque ele vai estar em movimento, se a gente considerar que não tem perda de energia. Então aqui nós temos algumas opções, A, B, C, D ou E. Então, aqui de onde ele parte do ponto inicial, H, chame de HA para facilitar, 15 metros. Aqui seria HB, coloquei errado. E o HB, 11,8 metros. Então, partindo aqui da equação da energia mecânica para o ponto A. Primeiramente, energia mecânica no ponto A vai ser igual a basicamente energia potencial gravitacional, né, porque o corpo está parado. E a gente não tem energia potencial elástica, não temos energia cinética, até porque o corpo está parado. Então a gente fala que a energia mecânica em A vai ser igual a mgHA. Sendo que eu coloquei esse Azinho aqui só para facilitar para a gente lembrar das coisas. Para o ponto B, a gente faz também essa equaçãozinha da energia mecânica. Em que a energia mecânica em B vai ser a energia potencial gravitacional no ponto B e a energia cinética no ponto B. Energia potencial elástica não tem, porque a gente não está falando de mola. Então nós temos duas componentes aqui de energia potencial gravitacional e energia cinética. E é isso aqui que está destacado aqui no slide. Então a gente sabe que a energia mecânica ela sempre se mantém constante quando o sistema é ideal. Então a gente pode considerar que EMV é igual a EMA, ou seja, energia no ponto A, a energia total no ponto A vai ser igual a energia total no ponto B. E aqui substituindo lá essas informações que nós tínhamos aqui em cima. Então pegando tudo isso aqui e tacando aqui embaixo. Então é exatamente isso aqui que a gente tem. Aqui, dividir tudo pela massa para facilitar, porque daí então a gente corta essas massas aqui. Fica coisa menos para a gente poder resolver. Então a gente chega nessa equaçãozinha aqui. A partir daqui, tudo bem fácil. O que basta a gente fazer é isolar a velocidade aqui também. Então foi exatamente o que eu fiz aqui. Se alguém tiver com dúvida de como chega até aqui a velocidade isolada, a gente pode fazer depois. Me manda mensagem que eu resolvo na hora isso para vocês. Então isolando fica isso aqui. 2G HA menos HB. Tudo dentro da raiz. Aqui é importante ver uma coisa. Meio que a altura que eles estão, que o objeto estava no ponto A e no ponto B, não importa muito. O que importa mais é a diferença de altura. Ou seja, um corpo que está 10 metros, se ele abaixar para 5 metros, 10 metros e 5 metros não significa tanta coisa para a gente. Agora, se a gente falar que ele abaixou em 5 metros,
Isso já é uma coisa importante, porque a gente está falando de uma variação de altura. Isso que é importante para a energia potencial gravitacional. Aqui substituindo os valores então, dentro da raiz, fica 2 vezes 10 vezes 15, tudo dentro em parênteses aqui, 15 menos 11,8. Isso aqui tudo dá raiz de 64. E raiz de 64, como a gente sabe, é 8. Então a gente chega aqui que VB, velocidade em B, vai ser igual a 8 metros por segundo. Então se a gente voltar aqui para ver as alternativas, vai ser a alternativa D. Agora o terceiro e último. Um pêndulo com fio de 0,8 metros de comprimento é colocado para oscilar, como mostra aqui essa figura. Considerando G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, a velocidade do pêndulo no ponto em que ele possui energia cinética máxima é. Então aqui a gente tem um pêndulo que está pendurado, aqui nesse ponto A, e ele vai ser colocado em movimento. A gente sabe que quando ele possui energia cinética máxima, é quando ele chega aqui nessa parte de baixo, é porque depois que ele passou aqui desse ponto B, ele vai começar a ganhar altura. Ou seja, ele vai começar a perder energia cinética e vai começar a ganhar energia potencial gravitacional. Então aqui é a mesma coisa, partindo sempre da equação da energia mecânica. A gente vai ter que a energia mecânica em A vai ser massa vezes a gravidade aqui multiplicado pela altura. A gente tem puramente energia potencial gravitacional nesse ponto A. Então a gente tem essa equaçãozinha aqui para o ponto A. Para o ponto B, a gente não vai ter energia potencial gravitacional e nem energia potencial elástica. A gente vai ter somente aqui a energia cinética. E como o objetivo é ter acesso ao V, né, poder isolar ele, a gente vai fazer isso daqui a pouco. Então a gente falou que a energia é conservada, então a energia mecânica em A igual a energia mecânica em B. E isolando os valores a gente tem isso aqui. Os valores não, isolando, colocando aqui as equações aqui de cima, nessa equaçãozinha aqui da energia mecânica. Então, dividindo os dois lados da equação pela massa, a gente corta essa massa aqui, e elimina também essa massa aqui, e vamos ficar com essa equaçãozinha aqui. Daqui fica fácil pra gente já, né? Tão prático já nisso, de ficar isolando aqui um termo. Então é isso que a gente faz. A gente isola o VB e já substitui os valores. Isolando o VB, então, a gente fica que VB vai ser igual a 2 raiz de 2 de H, H do ponto inicial, mais importante para a gente, e substitui os valores. O 2 já é da própria equação, o 10 é a aceleração gravitacional, e o 0,8 ele basicamente vai ser essa distância aqui entre esse ponto inicial que estava e esse ponto final aqui. Ou seja, o HA, que é esse ponto aqui onde o objeto está aqui no ponto inicial, o HA ele vai ser exatamente igual ao comprimento desse fio. O comprimento desse fio é 0,8 metro. Então é exatamente isso que a gente colocou aqui, esse 0,8. Então, fazendo isso aqui, a gente vai ter a raiz de 16. A raiz de 16, como a gente já viu, como já é comum para todo mundo, igual a 4. Ou seja, a resposta, a velocidade no ponto B vai ser igual a 4 metros por segundo. Então, se a gente voltar lá, a gente vai ver que é a alternativa A. Nesses exercícios, nós finalizamos essa aula. Essa aqui é uma aula, é importante ver a energia, ela é bastante prática para a gente no dia a dia, para a gente observar as coisas acontecendo. Principalmente porque tudo que a gente conhece basicamente funciona por causa de energia, né? Então eu estou fazendo essa aula aqui porque tem um computador e o computador funciona com energia. Tanto é que quase acabou a bateria, quase que a aula é interrompida no meio. Então tudo que a gente conhece basicamente funciona com energia. Uma lâmpada, um circuito elétrico, um carro, nosso corpo mesmo funciona com energia. Tudo que a gente conhece é baseado em energia. A gente só consegue transformar as coisas através de energia.
Então, um conteúdo tranquilo esse aqui, não é tão difícil entender. Caso seja difícil também, mande as dúvidas para mim, nesse contato aqui. E se tiver alguma sugestão, uma dúvida, como eu acabei de falar, algum questionamento, pode chamar a qualquer momento. Eu acordo cedo, então eu vou conseguir responder rápido, mas também durmo cedo. Então, dependendo do horário que me chamarem, às vezes eu posso estar tirando aquele cochilo já. Então é isso, espero que todos estejam bem, todos fiquem bem também. E estudo em física, é um conteúdo legal para quem gosta, para quem não gosta também, às vezes acaba achando. E é isso, até mais.